Chegou a hora de passar a régua no cinema 2018 com o que há de melhor. Eu sou o Robson Nunes. Eu sou a Bruna Pacheco. E eu sou a Thay. E nós somos a Vigília Nerd. E vamos começar esse bloco dos melhores filmes de 2018 chutando portas porque lhes trago Vingadores Guerra Infinita. Então, a gente vai elencar os melhores agora, do primeiro pro último, do último pro Não, primeiro, sem ou ordem. aleatoriamente? Sem ordem É indefinida. tipo, como vir no coração. É, Ah, Entendi. Tá. É o filme do coração agora. filme do coração. Pode ser? Pode ser? Então, acho que Vingadores faltou. Só faltou o final. Só falta o final. Só Mas faltou foi o final que deixou todo mundo comentando o resto do ano. É, realmente. Sim. Eu acho que a memetização do final foi o que foi importante pro Vingadores, na real. Porque eu acho que sem a memetização ia ter ficado fraco. Traga esse ponto de vista aí, né, galera? Mas foi um filmaço porque arrecadou muito em todo o mundo, todo o globo. Nos Estados Unidos só perdeu para um rival da própria editora, que foi Pantera Negra. E trouxe um elenco estelar, né? Muitos atores, um filme Muita difícil. gente. Filme difícil de se fazer por ter toda essa infraestrutura de núcleos, Sim. de espaço, de atores, enfim. E nos trouxe Thanos, que foi talvez um dos maiores personagens do cinema 2018. E essa questão do elenco muito gigante, a gente até ficou com medo no início, né? A gente falava nas nossas previsões, até o podcast que nós fizemos, Torre de Vigilância do ano passado, de previsões, a gente abordou isso, né? Era muita gente para um filme só, cada vez eles confirmavam mais uma galera, assim, então a gente não sabia o que esperar e foi bem surpreendente. E outra parte muito importante é que teve aquela cena toda girl power, que até então não tinha sido colocada no cinema. E foi, tipo, mulheres defendendo mulheres e lutando sem ninguém precisar salvar elas. Foi super importante essa junção, sabe? Que ainda não tinha sido vista em nenhum filme da Marvel, né? E aí a gente já pode levantar uma das melhores cenas do ano, pelo menos para nós mulheres. Exato. Chegou até com a punchline, né? Com a frase característica das mulheres, Sim. né? E acho que a gente pode pegar o hype de Vingadores e ir pra Pantera Negra. Podemos, porque, na minha opinião, Pantera Negra superou Vingadores Guerra Infinita. A gente tem diferentes contextos, porque Vingadores era um filme complexo, a gente tinha uma expectativa altíssima, a gente tinha medo de que fosse dar errado, mas deu muito certo. Só que o Pantera Negra a gente já vinha naquela onda de estafa de filmes de super-heróis e a gente imaginava, o que vai vir agora? Mais do mesmo. E a gente veio com um filme que é diferente de tudo e provando que o cinema de super-heróis pode nos trazer muitas coisas novas. Exato. Eu acho que Pantera Negra, além de, tipo, ser uma produção incrível, ele te faz pensar, porque no primeiro momento tu toma assim, esse é o vilão, e daí daqui a pouco tu fica confuso, porque não é bem o vilão, a situação é vilã, a sociedade é vilã, então teve essa movimentação social, né, que ele trouxe também, que é muito legal. É um vilão com motivação, né? Exato. Então a gente até quase que torce por ele no momento, assim. É. O discurso do Killmonger quando ele tá morrendo, né, que ele quer ver o sol e tal, daí tu fica assim, necessário. E não foi esse só que nos levou às lágrimas. Assistimos um recentemente que nos fez chorar numa sala de cinema. Nossa. O Retorno de Mary Poppins é um dos filmes do ano, sim. É um musical, basicamente, dos anos 60, só que com a tecnologia de 2018, então a gente tem cenas incríveis. E uma música, assim, as coreografias, ele é muito bem feito. Nossa, e tu tem Lin-Manuel Miranda como um dos protagonistas, e ele fez um papel ótimo em Hamilton, e ele chega incrivelmente fazendo Jack agora, não deixa nada solto, tipo, as coreografias são ótimas, a música é ótima, o rap é ótimo, ele tá muito bom, e a gente até tá apostando nele como um dos indicados ao Oscar. Fez um Ator papel coadjuvante, né? incrível. E ele já foi indicado ao Globo de Ouro, e ele pode levar, sim. O Rob Marshall, que é o diretor do filme, ele é responsável por Chicago, então ele acertou tanto quanto, eu acho. E o cara que veio e ganhou carta branca da Disney, assim, de uma forma tão grandiosa, que veio do teatro, ganhou vários Tonys também com a peça dele da Broadway, então ele já tinha todo um estofo ali que se manteve com o filme. Sim. E muito provavelmente ele vai fazer muita coisa ainda na Disney. E outra coisa, né, em O Retorno de Mary Poppins, tu tem um pedacinho da Disney que a gente não via há muito tempo, né, que é o fato de que tu tem 2D
E o 2D da Disney faz anos, né? Tipo, que a gente não tem um acesso ao 2D desde A Princesa e o Sapo. A Princesa Foi o último 2D e a Disney fechou os estúdios. E agora ele volta com 2D e ele tá tão bonito quanto. As animações do 2D são muito bem feitas e é muito também. legal porque é um 2D misturado com live action. Só que a montagem do filme, eu acho que ele pode concorrer a um Oscar de montagem, esse filme. Porque ele é muito bem montado. Ele é muito bem amarrado entre ele também. E traz a protagonista, que é a Emily Blunt, que já faz o link com o próximo filme, que é um dos filmaços de 2018, porque ele vem numa pegada de, digamos assim, cinema original, é uma história original. A Emily Blunt em Um Lugar Silencioso, que é o filme do John Krasinski, que ele escreveu, dirigiu e atuou, e trouxe, enfim, a família toda para dentro dele. A galera. E que brincou com o cinema de uma forma que a gente há muito tempo não via, porque ele faz um filme todo, uma mídia cinematográfica, brincando com a questão do som, de ter ou não ter o som. E ele faz isso de uma maneira que tu assiste o filme e tu fica muito nervoso pelas coisas que acontecem em volta de ti. É aquele cinema onde tu te coloca no lugar do personagem e tu fica meio, não posso respirar muito alto, sabe? Dá aquela tensão na sala de cinema. Um clima de suspense. Né? É um dos melhores thrillers e barra terror do cinema de 2018, com certeza. Na minha opinião particular, é um dos melhores filmes de 2018 por isso. Por ser uma história original, não é uma adaptação como a gente está acostumado a ver de quadrinhos e de outros filmes ou própria literatura. É original desde sua essência, do início ao fim. Então, por isso, John Krasinski está nessa lista com Um Lugar Silencioso. E ele reinventa também um pouco, né? Ele mostra um cinema diferente pra gente, do que a gente está acostumado, assim. Todos os louros para Um Lugar Silencioso. Se você não viu ainda, assista. O que mais a gente tem aqui? Vou trazer um aqui do quase segundo semestre, não sei se vocês chegaram a ver, Infiltrado na Clã. Não. Porém, Adam Driver, a gente tem um filme de Spike Lee que reúne todos aqueles elementos que a gente tem característicos do Spike Lee, que é aquele humor ácido, que tu ri, mas tu ri porque tu tá nervoso, aquilo não é certo. Rindo de nervoso. Rindo com culpa. É uma adaptação de uma história real, né, de um policial negro dos anos 70 que se infiltrou na Ku Klux Klan, então ele traz um impacto social gigantesco. E já está no Globo de Ouro, muito provavelmente vai estar concorrendo ao Oscar. Mas logo no início do ano a gente teve muitos filmes bons porque foi a leva do Oscar. E o ganhador, A Forma da Água. Filme de peixe. Guilherme Del Toro ganhou melhor filme, ganhou melhor diretor. Não concordo com o melhor filme porque torcia para 3 Anúncios para um Crime, mas é um filmaço. 3 Anúncios para um Crime também, mas enfim... eu acho que a gente teve a essência do filme do Guilherme Del Toro nesse filme, né? Porque ele traz aquela coisa mística e que a gente não entende. Uma fábula, né? Uma fábula. Exatamente, é uma fábula. Uma fábula de amor e diferenças. Assim, assistindo A Forma da Água, eu me senti de novo assistindo O Labirinto do Fauno. Sabe? Que, aliás, fica a dica. Exato. Tipo, é bom talvez olhar um depois do outro também, porque é o mesmo estilo de confusão e aquela apreensão que tu tem sobre as coisas, sobre como as coisas vão acontecer, sabe? É a mesma linha pra mim, sabe? E eu não assisto muito dessa linha de filme, né? Então... E os atores todos muito bons, né? A Sally Hawkins, o Michael Shannon, e a gente tem o Doug Jones, que sempre faz os monstros lá do Guilherme Del Toro. Ele tá em Star Trek Discovery também. O cara nasceu pra fazer os filmes de monstros do Guilherme Del Toro. Também fez Hellboy. E puxa vida, que grande elenco, né? Bah, muito bom o elenco mesmo. E, como eu falei antes, o filme que deveria ter ganho o Oscar, que levou todos os outros prêmios nas outras premiações, Globo de Ouro, enfim. 3 Anúncios para um Crime que, meus amigos... Bah, que filme incrível, né? Que tiro. Que tiro. Bah. É aqueles filmes que ele não precisa de um efeito especial, ele não precisa de um recorte, ele não precisa de nada. Ele precisa de uma história boa e é o que tem em 3 Anúncios para um Crime. Tu sabe o que 3 Anúncios para um Crime passou assim pra mim? É que se ele fosse feito em um one shot, eu ia continuar vendo ele. Tipo, ele não precisava ter os cortes de câmera, porque o roteiro é tão bem escrito que ele se sustenta sozinho quase, sabe? Claro, com a atuação
inexplicavelmente perfeita dos atores, o elenco também muito bem escalado, né? Mas o roteiro em si, assim, a cada fala que como é o nome da atriz? Frances McDormand ganhou o Oscar e o Sam Rockwell, que também ganhou o Oscar como coadjuvante. Bah, a cada diálogo dela, tu fica assim, ó, tu se sente pessoalmente impactado com as coisas que ela fala. Tu comprou a briga dela. É, sabe? Tu quer muito que, tipo, se resolva aquilo. E ela é, tipo, uma mãe que tá, tipo... Cara, eu preciso de um fim nisso, sabe? Ela precisa acalmar o coração dela. É isso que passa o filme todo, assim. Ela precisa de uma justiça pra acalmar o coração. E a gente sofre junto, assim. A gente compra a briga dela de verdade. Eu acho que esse é um grande ponto desse enredo, assim. Porque a gente se sente parte daquele sofrimento dela, assim. A gente tem o Woody Harrelson naquele papel de policial que, se você não viu agora, vai um spoiler, ele se mata, né? E a gente tem o Sam Rockwell, que ele é o cara que ninguém gosta, mas a gente até entende por que ele age daquele jeito. O próprio Woody Harrelson fala numa fala dele, cara, se eu não tenho o policial preconceituoso, eu vou ter o policial racista, ou se é com gay, ou se é com negros, então... alguma falha ele vai ter, ou ele vai ser um bandido que vai, enfim, tá de olho na grana da galera. É o que eu tenho aqui, é o que eu posso conter, né? E, puxa vida, 3 anúncios para um crime deveria ter ganho Oscar. Mas falando em Oscar, a gente tem The Post, um filme que, como a gente sabe, né, Steven Spielberg, que vai estar aqui nessa lista mais de uma vez, porque ele trouxe The Post, A Guerra Secreta, uma adaptação também de um livro e de relatos de como os Estados Unidos trataram mal a questão do Vietnã e como isso vazou de forma dentro do jornalismo mesmo e afetou toda a política, né, dos Estados Unidos. E a gente tem o quê? Tom Hanks e Meryl Streep no mesmo filme. Steven Spielberg, isso é covardia. E a gente que é jornalista, a gente adora esse tipo de trama, né? Sim. A gente adora esse tipo de filme. E é um filme super simples, porque ele não apela para grandes explosões, ele não tem grandes efeitos especiais, ele é diálogos, encenação, adaptação do clima da época e bons personagens. Então ele conta de forma simples uma boa história e mostra como se faz cinema com pouco, como a história tem impacto no peso, tanto que também foi um dos candidatos ao Oscar de 2017. Eu acho que a montagem do filme em si lembra muito a ideia de jornalismo simples, sabe? Do tipo, o que acontece, onde acontece, por que acontece. Tipo, é muito fácil acompanhar o filme, não é um daqueles filmes que tu vai sentar e vai ter que pensar sobre o que tu assistiu depois porque tu não entendeu, sabe? Tipo, tu assiste, daí tu fica assim, meu Deus, isso realmente aconteceu, mesmo que seja uma adaptação, sabe? Tu pensa, nossa, realmente isso pode ter acontecido, tipo, com certeza partes são cinematográficas, mas a parte do jornalismo em si tu fica assim, tá, eu preciso analisar isso, sabe? Apurar informação, ir atrás dela, de como era no jornalismo old school, né? Então, provavelmente vai estar em todos os cursos de jornalismo das próximas gerações aí, porque é um filme bem legal pra quem é jornalista, a gente indica muito. Talvez eles possam parar de passar o Morro dos Sete Abutres. Eles podem substituir. Né? Embora seja um bom filme também. É um ótimo filme, mas só é meio antigo. Na questão ainda do Oscar, a gente teve no primeiro semestre um filme muito surreal que chama Eutônia, com a Margot Robbie, que, meu Deus do céu. Eu acho que o mais surreal desse filme, porque ele é baseado em fatos reais. Ele é baseado em fatos reais. Pra mim é a parte mais surreal do filme todo. O mais surreal do filme é que eu nunca imaginei a Margot Robbie fazendo um projeto tão bom e sendo uma tão boa atriz, sabe? Porque eu não esperava isso dela, sabe? Tu pensa assim, Margot Robbie se provou como atriz. Tem uma cena espetacular que ela contracena com ela mesma na frente do espelho. Que tu pensa assim, ok, Margot Robbie, você tem o meu respeito. Nossa. E, tipo, ela fez todas as partes da patinação também. Ela se machucou durante a produção do filme. E daí ela falou que é muito engraçado quando tu se machuca num filme que tem outros 15 atores. Tu tira 3 dias de folga. Sim. E daí quando ela se machucou, ela tipo, meu Deus, eu sou a protagonista sozinha disso, eu preciso voltar. Então, além de tudo, eu tenho uma baita, tipo, um comprometimento dela com o filme que passa muito bem também, né? E pra quem viveu aquela época, eu era criança nos anos 90 quando aconteceu tudo isso perto das Olimpíadas. Pra quem não sabe, a Tônia e seus cupinchas, seus amigos foram
responsáveis por um crime caótico em que eles machucaram a principal adversária da patinação da Tonya, que era a Nancy Kerrigan. E é um dos crimes mais retardados que eu já vi na minha vida. E é legal porque tem umas coisas que parecem um documentário, né? Sim, ele tem um clima meio que de filme documentário e no final eles trazem imagens reais de como eram as pessoas e a gente percebe o quão grandiosa foi a produção de adaptar aqueles personagens que estão muito parecidos Não, é muito na próximo, atuação, né? na atuação. Genial. Eutônia. Nos filmes de ação a gente teve Missão Impossível 6 com Tom Cruise quase se matando. Literalmente. Literalmente. Mas esse vai meio básico já, não? No Missão Impossível ele tá se esperando. Cada filme ele quer uma coisa mais arriscada. Nesse ele deixou no filme uma cena em que ele quebra o tornozelo. Mas mesmo assim ele entra na lista dos melhores porque é um filme com um ritmo alucinante. Ele tem uma cena com plot twists que tu acha, essa era a virada. E daí vem outra virada e tu te joga 5 plot twists na mesma cena. E olha, é o melhor Missão Impossível. Ainda na linha filmes que talvez você não tenha visto, a gente tem Buscando, que é de Anesh Chaganty, um dos diretores da nova geração, que traz o John Cho de Star Trek, para fazer um dos melhores thrillers e infelizmente muita gente não viu esse filme no cinema, porque ele é inventivo, ele traz uma narrativa toda construída a partir de apps, computadores, gadgets, redes sociais. E tu fica imaginando assim, em 5 minutos de filme, tu já te importa com a história que ele quer te contar. Tu já te preocupa com os personagens. Sim. E ele vai segurando o clima de mistério até o final. Então se você não viu... É muito bom pra quem não viu Buscando. Teve uma campanha contra o armamento infantil e tal, faz um tempo atrás, onde tu vai acompanhando a história de um menino e ele tá se apaixonando, papapá, e daí depois a história volta e daí tu vê um outro menino sempre atrás na cena montando um tiroteio na escola. É basicamente buscando, porque tu vê o que a menina quer passar e de repente tu tá tipo, estou confuso, não sei o que está acontecendo aqui direito e tipo, te deixa muito ligado na história, né? Tipo, não te dá tempo de tipo, não sei se vou tomar uma água ou não. E ele aborda uma questão de como as pessoas se comportam nas próprias redes sociais. Em determinados momentos você vai ver um momento que isso eu já vi e aconteceu com alguém que eu conheço, alguém já fez isso, sabe? E se você não viu, Buscando é o filme. Na linha de terror temos 2 bons filmes, e eu vou cravar aqui rapidinho, que é Halloween, uma história nova com o clássico lá dos anos 70, com a Jamie Lee Curtis, que é nostalgia pura, traz o Michael Myers de volta, traz uma história tensa, traz aquela trilha sonora marcante, e Halloween foi um dos grandes acertos do ano. E eu falei de 2, né? Hereditário, esse é o mais brutal filme de terror que você vai ver em 2018. Procure, não vou dar muito spoiler aqui, você vai ficar mal com esse filme. Eu assisti 3 minutos. E daí eu falei, acho que não. É forte. Acho que melhor não. É forte. E agora mais blockbusters, Nasce uma Estrela. Lady Gaga, que não é Lady Gaga. É uma força da natureza essa mulher, hein? Nossa, ela é incrível, né? Por favor. Eu acho que o mais legal desse filme é ver que Lady Gaga é muito mais que Lady Gaga. Né? Exato. Talvez ela se contenha. O trabalho dela, não, vou me conter um pouco, porque eu sou tão overpowered aqui, porque, né, vamos ficar equilibrados aqui. É uma mulher que consegue ser incrível em qualquer área, né? É genial. E dizem que em 2019 ela vai estar focada mais no cinema, porque eu acho que Nasce uma Estrela estourou e foi muito mais do que o pessoal esperava, né? Sim. Ao mesmo tempo, é um filme que é um remake, é dirigido por Bradley Cooper no seu melhor papel já feito pro cinema. O negócio é ele dirigir ele mesmo. Ele dirigia ele mesmo, e eles cantaram as próprias músicas, eles gravaram as músicas ao vivo, né? Diferente do Bohemian Rhapsody, que é tudo dublado, eles gravaram as músicas e, isso exige talento. A gente nota que ele tem um pouco de desafinação ali, mas ele encarou e entregou um baita no personagem. E eu acho que isso deixa o filme, inclusive, melhor. Com certeza. Porque é sobre uma formação, né, de personagem ali. E tu vê que ele dá umas quebradinhas e tal. E tu fica, tá, ok. Ele tá formando. Ele tá formando o personagem, show. E quase aos 40 minutos do segundo tempo, a gente teve esse ano também Aquaman. Aquaman é um filme que ninguém esperava nada e todo mundo saiu com um sorriso do cinema.
porque ele surpreende muito esse filme. Eu, particularmente, não acreditava em Jason Momoa. Eu Acho que achava ninguém acreditava. Ele ia ser só mais um Brutamontes e mais um papel de Brutamontes. E não foi. Foi um filme que ele não é tão sombrio quanto os filmes da DC. Não, eles contrataram um iluminador, né? Eu acho que finalmente pagaram a conta de luz e religaram. O filme é bem construído, a história se sustenta, conta a história, conta porque veio. A história é ok, a história é Não, justa. mas Ela cumpre seu papel. Ela conta, tipo assim, tu não é aquele filme que tu olha e tipo, tá. Mas E aí eles deram uns tapas e agora não sei mais o que tá acontecendo. esse filme ele se supera por um cara chamado James Wan, que o cara conseguiu recriar um mundo aquático incrível, cenas incríveis de ação, cenas de ação como a gente não via desde Matrix. A gente tem tudo bom. no fundo do mar e funciona muito bem no fundo do mar. E o filme ele vai ganhando tom, ele vai crescendo de uma forma que no final tu não imagina que tu tá enxergando dentro do cinema. E não tem aquela bolha de água. Não tem a Liga bolha da de água. Justiça, que é a parte que mais me assustava. Né? Aquilo. Não me contem spoilers, mas. Não tem. Não tem. E, digo mais, é um filme tosco, mas é demais. É aquela tosqueira legal. A tosqueira que dá pra assistir umas 15 vezes e tu vai achar legal igual. É genial. E para ficar nesse clima mais galhofa, acho que encerrando a nossa lista, preciso colocar esse filme, porque eu sempre acreditei nele, embora eu nunca tenha gostado de quase nenhum filme da franquia Transformers, que é Bumblebee. Bumblebee veio também aos 48 do segundo tempo de 2018, ele estreou no Natal, e ele trouxe a Hailey Steinfeld como a protagonista, a Charlie. A gente tem o próprio Bumblebee, que é um grande personagem, o mais simpático de todos os Transformers. Uma ambientação nos anos 80, uma trilha sonora genial e aquele clima de sessão da tarde como poucos. Eu acho que só faltou um filme aqui, Jogador número 1. Jogador número 1 foi uma das melhores, assim, surpresas do ano, porque ele entra com uma história que tu fica meio... É um come of age, é uma formação de personagem, é um futuro distópico, e quando tu coloca tudo isso num patamar amplo, tu pensa, não vai dar. Não vai dar, sabe? Vai chegar. Não vai chegar, porque é muita coisa pra lidar e tal. Mas não, ele consegue amarrar super bem, ele cria um mundo muito bonito, tanto online quanto offline no filme, né? Ele tem personagens bem estruturados, ele tem uma motivação social, sabe? Ele consegue amarrar todas as áreas que, por exemplo, outro filme que, tipo, aconteceu muito tempo atrás, que é Eu Sou o Número 4, não conseguiu, entendeu? Talvez se Eu Sou o Número 4 tivesse conseguido, a gente ia ter toda a franquia, né? E é o Steven Spielberg, cara. Steven Spielberg voltando para um clima de sessão da tarde, um clima de filme adolescente, de aventura, eles precisam cumprir as missões. Sim. E é uma adaptação do livro do Ernest Cline, do mesmo nome. E é, ao mesmo tempo, uma explosão de easter eggs que a gente não vai conseguir computar até o fim da nossa vida quanto easter egg tem ali. Nossa, é impossível, tu tá assistindo, daí tu pensa, ah, meu Deus, essa parte de tal jogo, essa parte de tal anime, essa parte é de tal cartoon, e daí de repente, tipo, acabou a tua, sabe, acho que não tem conhecimento nerd o bastante que vai conseguir apontar todos, uma pessoa só, sabe, não vai conseguir apontar todos. Eu quase chorei quando eles usaram a Holy Hand Grenade. Ah, sim. Monty Python, né? Eu quase chorei. Muito bem, então esses foram os melhores filmes de 2018, na opinião da Vigília Nerd. Se você acha que faltou algum, deixe nos comentários. Não esqueça de assinar o canal, acionar o sininho e lembrar que a Vigília não para.